Galerinha, galerinha, salve, salve, bom dia. Bom dia. Bom dia. E os demais? Salve, 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 bom dia. Muito bom dia. Que baita recepção, olha aí, ó. Que momentos. Gurizada, vocês perceberam mais cedo ali, se entraram no nosso grupo, que eu disponibilizei alguns materiais já, né? Os quais eu havia me comprometido, na verdade, e hoje, antes da aula, pelas 7 horas, eu já enviei antecipado, assim, quase que tudo que a gente vai usar. Botei lá o chamado slide geral, que tem do início ao final da matéria, claro, tópicos, né, óbvio, e botei também alguma outra coisa que agora eu não me lembro. Me comprometi em enviar um resuminho por escrito que eu estou confeccionando, já logo na sequência aí, aproveitar essas 8 horas de viagem semanais que eu tenho de deslocamento para dar aula, para compor um resumex para vocês, tá? Também vou enviar na sequência um materialzinho de figuras que eu até já havia disponibilizado lá na nossa plataforma, mas fica muito para trás, alguns que entraram depois talvez nem encontrem na data, fica uma função. Então eu vou já enviar pelo grupo do WhatsApp, que eu sei que vocês conseguem achar mais rapidamente, certo? Ô, Sor, eu não sei se foi só no meu, mas o site ali, o do Solução, não tá abrindo. Não Tá está tipo, abrindo? não, tá tipo, falhou a conexão, alguma coisa assim. Não tá carregando, assim, o site, sabe? Desde ontem. Não dá pra... Eu É. cheguei a usar hoje de manhã. Eu postei aulas hoje de manhã lá. Eu vou dar uma olhada, tá? Mas acredito Tá. que não consegui usar ontem e consegui usar hoje. Ontem eu botei a aula de filosofia e hoje a aula de português. Tá, Conseguiu então é entrar. só o meu, aparentemente, que não tá abrindo. Daqui a pouco, Júlia, é o navegador. Pode ser. Tá. Não entendo muito, tá? Mas aí vai Eu usar não um Excel, sirvo pra tecnologias, é um problema que eu tenho. os dois. Mas tá funcionando lá. Qualquer coisa me grita que eu te ajudo, tá? Tá, valeu, O Sor. que mais eu ia dizer? Eu tinha mais um toque para dar. Ah, eu tô controlando ali a entrada das novas redações, do novo endereço, tudo bem certinho. O trabalho de correção já começa imediatamente entre hoje e amanhã. Sexta-feira vocês recebem, preservando aquele fluxo com a nova corretora já orientada, a nova velha corretora, né? Orientada a tirar o couro, sangrar, pecar para mais, conforme eu disse, tá? Então, não se abalem. Ah, meu Deus, esse aqui foi do tudo ou nada. Sim, a ideia, a ordem é licença para matar, tá? Então, é para dar o susto agora, para a gente começar a fazer um trabalho de fôlego aí para as próximas semanas, para emplacar um projeto de produção mais robusta mesmo, mais volumosa, tá? Bom, do nosso conteúdo, a gente fez uma introdução ao contexto histórico, filosófico, científico do Gabriel. Nós trouxemos de volta a professora Magda, porque ela funcionou muito ano passado com as nossas alunas nota 950, 960, tá? Ela tinha se afastado por conta de um problema familiar, né? O seu companheiro, seu esposo, fez recentes cirurgias invasivas intracranianas e tal, e era uma coisa assim que ela devia focar muito na sua família. E agora, com a estabilização da saúde do rapaz, ela se disponibilizou a voltar ao nosso convívio, às nossas funções, e como a gente tem 2 anos consecutivos com ela, com alunos no Enem, nota 900, a gente achou por bem fazer meio a maneira do Internacional, né? Time que se ganha não se mexe. Ela só saiu por necessidades dela e essa nova professora assumiu meio que de sopetão, súbito, e agora vai voltar a professora que nos emplacou 3 notas 950, 960 e uma 980 no passado, tá? Só que com uma licença para matar maior ainda, certo? Se já era tenso, vai ficar hardcore. Tranquilo? Belezinha, galera? Sacaram aí? Show de bola. O que mais? A gente falava do contexto do real naturalismo, eu falei das correntes filosóficas, né? Falei um pouco
do Freud, um pouco do Comte, um pouco do Marx, um pouco do Darwin, um pouco do Taine, a gente falou um pouco do Nietzsche, pô, foi uma galera, né? São nomes bem conhecidos aí da disciplina de biologia, da disciplina de história, da disciplina de filosofia, e que aqui compõe um verdadeiro arranjo extremamente intelectual, claro, acima de tudo, mas teórico, científico, filosófico, político e social do período final do século XIX para início do século XX, tá? Somando essa galera aí, olha, a perspectiva não é das melhores, de acordo com as suas teorias. É uma espécie de obliteração do que o romantismo vinha pregando. Se o romantismo, em termos não só literários, tá? Mas nos termos até da visão de mundo, até da própria filosofia de vida, se ele vinha defendendo uma ideia fantasiosa, de uma realidade favorável, de um mundo confortável, ainda que eventualmente trágico, né? Todavia, sempre com aquela visão do final feliz como prioridade, bom, isso cai por terra daqui para frente. Não tem nenhuma chance desse discurso sentimentalizado convencer de agora em diante, porque a questão sentimental se esvazia em detrimento da questão racional. Claro, com o fundo da segunda revolução industrial e com tantas correntes, com tantas novidades, com tantas teorias pregando o rigor positivista, a fórmula das coisas parte de um objetivismo, então a razão predomina. A razão venceu esse duelo entre a emoção e a razão, sendo a emoção o próprio romantismo. Os realistas e os naturalistas, que no início, no primeiro momento, são a mesma coisa, depois a gente vai separá-los, mas agora, via de regra, são filhos do mesmo pai e mesma mãe, eles se opõem radicalmente ao romantismo. É uma oposição grosseira, assim, grave, tá? Não quer dizer com isso que os realistas não tenham praticado o romantismo em algum momento ou convivido com ele, não é isso. Ah, tá, um escritor romântico não senta à mesa com um escritor realista e vice-versa. Não, não é isso. Não é isso. É que as novas tendências superaram uma visão de mundo e a literatura vai acompanhar isso. A literatura, a partir de agora, aliás, não só a literatura, mas a arte em geral, aí pense a pintura, a arquitetura, a música, enfim, ela não tende mais uma visão fantasiosa, uma visão, às vezes, distorcida, simplificada da realidade, porque aprofundou a sua lente de leitura do mundo, se aproximando muito do real, e o real, o verossímil, o aceitável, não tende a cumprir, a provar as nossas fantasias. Ou seja, não tem um copo meio cheio aqui, né? Não tem um final feliz com um amor que vem nos redimir, nos salvar de tudo e de todos. O final mais óbvio é o menos elegante, porque é a morte, né? Ou seja, tem um pessimismo pairando em todas as áreas, aqui em todas as atmosferas. A literatura segue agora como uma forma de analisar isso tudo, não apenas de apresentar, não apenas de registrar os costumes, ou idealizar as relações, ou até de alguma forma distrair e entreter, como o romantismo assim fazia. Não. O realismo e o naturalismo têm como obrigação, tal qual um cientista, teorizar, analisar e concluir lá, seja teoricamente ou empiricamente. Tá? A literatura vira uma tese, especialmente para os naturalistas. Vira um divã para os realistas, porque vão focar na psicologia, e vira uma tese científica ou um microscópio para os naturalistas, porque vão olhar de modo fortemente científico para a realidade. Tá? Então, eu queria que vocês anotassem aí, eu vou ditar algumas questões que estão no nosso slide, mas que aqui são importantes de ter por perto, sobre o real naturalismo enquanto uma coisa só, por enquanto. Botem aí que o real naturalismo é objetivista, ou objetivismo. Bota essa palavra, ela é importante. Porque a rigor vai se opor à subjetividade romântica, né? Objetivismo. Como eles alcançam, como esses escritores do realismo e do naturalismo alcançam este objetivismo? Ora, com racionalismo.
Ou seja, os caras não vão mais sentir e escrever. Eles vão pensar e escrever. Baseado na leitura do mundo que eles têm agora a partir da ciência e da filosofia. Racionalismo. Como bons cientistas, por assim dizer, né? Vamos olhar para o escritor agora como um tipo de cientista. Seja um cientista social, seja um cientista humanista. O que eles têm que... Como é que eles têm que se posicionar aqui de forma impessoal? Impessoal. Muito diferente dos românticos, tá? Que eram, sobretudo, pessoais ao discurso. Ô, senhor, como assim? O romântico, quando narrava um livro, ele botava os seus sentimentos acima de tudo e nos induzia a gostar do mocinho e a se opor ao vilão. Não tinha um espaço para autonomia do leitor, né? Para tomar partido, para concluir sozinho, não. Ele tá tão envolvido, o escritor romântico, ele tá tão emocionado com o que ele está escrevendo, está tão envolvido sentimentalmente com aquilo, que ele enaltece as coisas boas de quem ele gosta e sublima as coisas ruins, ao mesmo passo em que ele aumenta as coisas ruins de quem ele não gosta e ignora as coisas boas. Ou seja, não tem espaço para o contraditório, né? As emoções, elas acabam prejudicando essa visão mais complexa, total, especialmente da coisa humana. E com isso, do social, do político, acaba comprometendo. Nesse caso, os realistas e os naturalistas buscam a impessoalidade para melhor analisar. Sacaram aqui? Entenderam, pessoal? Sim? Então eu vou dar mais uma coisinha para vocês anotarem e rapidinho eu só vou buscar uma garrafinha d'água que eu esqueci na outra sala. Vocês anotaram objetivismo, racionalismo e impessoalismo. Agora vocês vão anotar verossimilhança e antirromantismo. Anota isso daí que eu já volto, rapidão. Verossimilhança e antirromantismo. Pronto, galera, tamo aí. Verossimilhança e antirromantismo. Repito, antirromantismo não quer dizer que os caras vão virar uns xiitas, né? Radicais, contrário. Ah, não, peraí, o Alencar passou na rua, dá um rapão nele. Não, não é isso. Verossimilhança porque vão trabalhar com aquilo que se aproxima da realidade. Especialmente na Europa, tá, pessoal? No Brasil, a gente tem um grande escritor, a gente já tratou um pouquinho dele, eu vou trazê-lo cada vez mais para o conhecimento de vocês, que é o Machado de Assis. Mas a gente, de outra forma, por assim dizer, vai tratá-lo como realista. Agora, ele tem uma criatividade e, às vezes, alguns experimentos, forte a palavra experimento, tá? Mas alguns experimentos dele não parecem tão realistas assim. Só que, para fins de vestibular, nem discuta, nem brigue com a prova. Coloque ele como realista, inclusive pai do realismo brasileiro. Ok. Professor, mas por que tu tá implicando com o realismo do Machado? O primeiro livro dele é um defunto que conta a história, né? Aí realismo, verossimilhança, aqui fica meio desconfiável, meio duvidoso. O cara é realista que começa no sobrenatural. Ah, senhor, mas ele consegue alcançar o nível da crítica dos realistas europeus? Consegue. Então a gente meio que ignora esses fatos criativos dele, essas decisões mais experimentais, como eu disse, tá? Ele é leitura obrigatória da Federal, com papéis avulsos. Ele é um autor a concurso na prova, né? Ele nunca saiu da prova da Federal. Caiu algumas vezes no Enem, 2 vezes com Memórias Póstumas, 2 vezes com Dom Casmurro, 1 vez com uma crônica de jornal e 1 vez com um conto. Dos últimos anos, aí, o retrospecto do autor.
Isso dos últimos 5, 6 anos, tá? É um cara recorrente em concurso, pela importância, é claro. A gente vai tratar dele daqui a pouquinho. Mas o que eu quis dizer com isso é, verossimilhança é o que mais se aproxima da realidade. Eu estou sendo bem generoso aqui. Os manuais vai taxar. Verossimilhança é aquilo que é a realidade. Não, eu vou ser um pouquinho mais licencioso, porque o fato do Machado aí atrapalha, né? Vai dizer que o Machado é verossímil e quem narra é um defunto. Complicado. Então eu estou sendo mais honesto, mais justo. É o que mais se aproxima da realidade, dentro de um espectro, tá? Bom, verossimilhança e antirromantismo. Muito bem. Antirromantismo é a mesma coisa que dizer antissentimental. Só isso quer dizer que os românticos eram muito sentimentais e os realistas não serão. Não, cuidado, calma. Não confunde as coisas. Quer dizer que antissentimental significa que os realistas e os naturalistas não serão governados por essas emoções, porque são racionalistas. Contudo, não quer dizer de forma nenhuma que os personagens que são abordados nas obras do realismo e do naturalismo não sejam dotados de alguns passionalismos. Vamos lá. Qual é a história do Machado de Assis mais conhecida de todas? Assim, aqui a galera bate boca até hoje no Twitter e briga e teoriza. Qual é o nome daquele livro famosão? Dom Casmurro. Dom Casmurro. Dom Casmurro é uma história nutrida por uma grande dúvida a partir de um ciúme quase que patológico. O ciúme é sentimento. O ciúme é passional. O ciúme é subjetivo, não é? O personagem é. Ah, senhor, então ele é romântico. Aí é que tá. Não. O personagem é. A análise do autor, não. E a recepção do leitor também não. Ou seja, qual é a chave para algo ser mais realista? É como o personagem se comporta? De uma forma psicológica, sim. De uma forma sentimental, não. O que prova que o livro é realista é como o autor vai debruçar a análise a ponto de extrair coisas que o romantismo nem se preocupava e como o leitor vai recebê-las. Entende? Nós ajudamos o livro a se tornar cada vez mais realista. Isso na característica da literatura, tá? Não é realista do que aquilo que é real, porque a Moreninha é real. Não tem um ET, um dinossauro e um ninja na Moreninha, né? A Moreninha é uma história de 2 jovens apaixonados. Aquilo é real, mas a maneira como é tratado é muito romântica, porque ignora os nossos pactos com o aceitável e abusa, criando coisas absurdamente coincidentes. Lembra? O casal que se encontra adulto para manter uma promessa da infância. Grande coincidência. Não força, né? Tô tendo uma crise como autor. Olha aí, ó. Cara, hoje em dia, esses catálogos, eles servem muito pouco para os escritores contemporâneos, né? Quem é o quê? O escritor contemporâneo, ele é meio um balaio de tudo, assim. É um dos baratos da modernidade. No século XIX, as coisas são mais rigorosas, mais rígidas mesmo. Até o século XIX, né? Das classificações. Muito bem. É por aí mesmo. Então, aceita essa fluidez, essa arbitrariedade. Eu até acentuo como uma esquizofrenia literária bem-vinda, assim, né? Essa polifonia, essa pluralidade. Isso é bom. No modernismo é bom. Aqui é ainda incalculável, assim, improvável. Bom, ainda sobre o real naturalismo. Dei uma linha em branco. Ah, não, calma, desculpa. Depois de antirromantismo foi a última palavra, né? Coloquem aí, por fim, a última. 2 palavrinhas. Análises e críticas. Análises e críticas. 2 pontinhos. Denúncia. Denúncia. Isso é um grande combo, assim, né? Vem tudo numa esteira só do que os realistas e os naturalistas propõem. Analisando, cada qual a sua maneira daí, a sociedade de sua época, a realidade de sua época, eles fazem lá as suas críticas e, na maioria das vezes, apresentam em forma de denúncia. Não uma denúncia apológica, ou partidária, ou proselitista, ou panfletária, nada disso. Uma denúncia, às vezes, científica, como quem está revelando algo
escondido até aqui, ou pouco visto, né? Sobre o comportamento humano ou sobre a sociedade. Tá? Não é uma denúncia, olha só que horror, olha que, como é que a coisa funciona. Meu Deus, os burgueses eram hipócritas e a gente não sabia. Não é denúncia de caráter explícito ou uma exposição nesse sentido. É às vezes sutil, é às vezes complexo, sim. E uma das formas que eles utilizam muitas vezes também é a ironia, que eles conseguem uma sofisticação, uma sutileza, uma espécie até de poesia para isso, né? Que algumas dessas frases irônicas viram emblematicamente frases de efeito. E dentro dessas frases tem uma grande reflexão, seja sobre o comportamento humano, seja sobre como a sociedade funciona. Seus bastidores morais, éticos, seus mecanismos, muitas vezes sórdidos de funcionamento, em que um esmaga o outro, o que é bom muitas vezes é destruído pelo meio, o que é mal às vezes é o merecedor dos prêmios da vida porque se adapta melhor, e é cruel ter que engolir isso ou aceitar, né? Não temos vencedores justos aqui, né? Os vencedores são aqueles que mais se adaptam, isso desde Darwin ao positivismo, por assim dizer, tá? Então vocês anotaram isso. Agora sim dá uma linha em branco e vamos falar das diferenças do realismo para o naturalismo. Se a gente tratou eles dois como uma coisa só até aqui, a gente vai enxergar o que um tem que o outro tem menos. Olha bem o que eu acabei de dizer. Significa, então, que o que o realismo tem de especial é dele, mas que ele tem um pouco do que o naturalismo prega também, em menor intensidade. O mesmo vale para o naturalismo, que tem lá suas próprias características, só que dispõe de algumas coisas do realismo também, em menor intensidade. Nunca um tem e o outro não, porque eles são uma coisa só, se separam por especificidades, mas vêm do mesmo lugar, eles têm o mesmo ponto de partida. Não necessariamente o mesmo ponto de chegada. Tá? Vamos lá, bota aí, realismo. Realismo. Só as características do realismo agora. Sinalzinho de mais. Mais psicológico. O realismo, então, ele é mais psicológico. Quer dizer que o naturalismo não é psicológico. Verdadeiro ou falso? Falso. Naturalismo é, mas a ênfase não está nisso. Já a ênfase do realismo está voltada para o psicológico, por isso, mais psicológico. Tu não vai ter um personagem raso no naturalismo, mas tu vai ter um personagem muito mais complexo no realismo. É isso. Ele é mais psicológico. E ele é menos, sinalzinho de menos social. Com isso, não se quer dizer, lembrem, que o realismo não aborda o social. Não critica, denuncia ou afim. Não. Quer dizer que ele dá menor atenção a isso. Maior atenção ao comportamento do indivíduo, o comportamento psicológico. Aliás, esse é o terceiro item. Indivíduo. Significa, então, que o realismo analisa o indivíduo e não o coletivo, ao contrário do naturalismo, que analisará sobretudo o coletivo. Depois a gente coloca isso aí. O indivíduo e suas contradições, e suas profundidades, suas complexidades psicológicas, mas que enquanto indivíduo compõe um grupo que é a sociedade. Então, em algum lugar está o social. Só que sinalzinho de menos significa no subtexto, na subtrama, em menor escala. Ok? Esse indivíduo que se deita no divã do realismo para ser analisado psicologicamente, ele é de qual classe? Classes dominantes. Ele vem das burguesias, das elites, das aristocracias. Não quer dizer que o realismo ignorou
por desimportância ou descrédito às classes populares, não é isso. Quer dizer que o realismo focou em desmascarar as elites, como uma forma de desromantizá-las. Lembre que os heróis burgueses são os protagonistas do romantismo. Então, agora, para enxergar as suas contradições e as suas vacilações, a gente precisa desconstruí-los. Tá? Sacaram? Tudo bem aqui? Classes dominantes, então. Outra coisa que vocês vão anotar, embaixo de classes dominantes. Pessimismo. Pessimismo. Não quer dizer, repito, que o naturalismo não nutra um certo pessimismo em suas conclusões filosóficas, mas ele é tão mais científico que ele tem um outro jeito de enxergar isso. A gente vai dar outro nome para o pessimismo do naturalismo, ainda que também seja pessimista. Mas aqui o pessimismo mais filosófico, é a coisa mais do Nietzsche, do Schopenhauer, para tratar da existência. Próximo item. O tema nuclear do realismo é a existência humana, do indivíduo, com as suas complexidades. E como é que esse indivíduo burguês se comporta nessa aristocracia do século XIX? Ele se comporta muitas vezes em desacordo com a própria imagem, ou seja, uma das principais discussões do realismo é a essência humana em oposição à aparência humana. Essas máscaras, esse teatro social. Eu gostaria que vocês botassem aparência versus essência. Aparência versus essência. Muito bem. Pode até acrescentar como item esse teatro social. Esse jogo de máscaras, né? Esse teatro de sombras. Nem tudo é o que parece. Tem gente que é boa por fora, mas não é boa por dentro. Ao contrário do que o próprio romantismo pregou, né? Que o personagem bom se parecia bom, o personagem mau se parecia mal, e a gente piamente acreditava nisso. Agora a gente vai conhecer o por trás das coisas todas, né? Vai conhecer esse bastidor moral. São os bastidores da moral burguesa ou humana, acima de tudo, né? Os bastidores da moral. Acho que dá para notar isso também. O teatro social e os bastidores da moral. Bota aí linguagem, 2 pontinhos. Predomínio formal. Predomínio formal. Não tem uma acentuada variação ou um acentuado coloquialismo, tá? Para tornar essas obras populares na transcrição da linguagem da rua. Não é isso. Até porque vai focar nas classes dominantes, que vão usar o registro dominante, que é formal. Agora, Machado não escrevia de uma forma difícil para sua época. É difícil para nós hoje, do século XXI, pelo tanto que a língua mudou. Ele não é um escritor que vai complicar a coisa de propósito. Claro, o texto dele é bastante denso, menos pela complicação e mais pelas referências, pelas análises, pela profundidade, pelo monte de ironia que ele usa. A ironia já atrapalha o leitor distraído, né? Porque a gente lê literal a coisa. E, na verdade, é um golpe, é uma rasteira, é um puxão de orelha, assim, sabe? É aquela falta quando o juiz não tá vendo, assim, e sai dali fingindo que é gente boa. Então, cuidado com as ironias do Machado, por exemplo, porque elas são, às vezes, sutis, mas por dentro são cavalares, tá? E ele mesmo entendia a ironia como um sinal de inteligência, assim, né? Não só ao produzi-la, mas para quem recebia. Ele valorizava muito esses leitores que seriam capazes de captar essas ironias, tá? Isso mostra uma diferença, inclusive, no trato, né, no pacto com o leitor. Se ele está complicando nesse sentido, assim, tirando da zona segura, assim, do lugar comum, né? Tá tirando a literatura do lugar comum, exigindo mais do leitor,
significa que ele não, mais tarde, o realista, e no caso aqui o Machado, ele não cumpre mais o papel de subordinado ao leitor romântico, né? Que dizia para onde a obra ia, que tinha que comprar, que tinha que aceitar aquilo. Não. O escritor realista cria uma espécie de autonomia, como quem diz assim, o famoso foda-se. Quer ler, vem. Não quer ler, azar. Vai tornar o público mais seleto até, né? Menos comercial, portanto. O senhor pode repetir essa parte da ironia? Gabriel, a ironia é uma linguagem, é uma figura de linguagem que vai lidar com o contrário do sentido literal da frase, né? Por exemplo, se eu digo assim, ó, que bonito, Gabriel. Chegou bem cedo hoje. Não é um elogio. Faz conta que tu te atrasou, tá? O elogio aqui que está no texto é entendido pela entonação ou pelo contexto ao contrário, né? Que bonito seria uma crítica, tipo, seria mais ou menos assim, ó, pô, que vacilada, hein, meu amigo? Chegar atrasado aí a essa hora, patifou, né? Mas aí ao invés de ser literal, ele é irônico. Usa essa figura para dar uma sofisticalizada. E realmente, isso exige muito de quem lê, tanto quanto exige de quem produz. Aí, para aplicar essas ironias de maneira mais intelectual, mais literária, para analisar o comportamento humano e o comportamento social, porra, vai ter aí um status interessante para o escritor, né? Não só isso, é claro. Mas ele é uma marca registrada, é uma digital do Machado de Assis. Essa ironia fina e contundente. Poderia reescrever... Peraí que eu não consegui pegar a pergunta. Poderiam escrever livros extremamente românticos para um realismo? Não. Aí é que tá. Quando o cara começa a se alinhar ao realismo, ele começa a se afastar do ideário romântico. Então, um não funciona dentro do outro. Eu posso ter um personagem que tem lá as suas paixões e a sua subjetividade, mas ele já não é mais nem analisado e nem apresentado pela superfície ou pela superficialidade romântica. É como se assim, ó, mal comparando, o romantismo é o que a gente vê da pontinha do iceberg. E o realismo é o que a gente vê embaixo do oceano. É todo o resto. Por isso o bastidor, né, vai olhar por dentro, tá? Bah, isso aí é uma bela imagem, assim, que me veio agora para a gente imaginar as diferenças de abordagem entre um e outro. E, nesse caso, tanto o realismo quanto o naturalismo. Mas para complementar aí o realismo, a gente acabar a coluna realismo no que toca as diferenças. Bota aí origem. Vamos falar da origem do realismo. Onde é que ele começa? Anota. Origem. E eu vou anotar ali no chat para vocês pegarem o nome, que é francês, né? Origem. Origem do realismo. Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Tá aí, ó. Botei para vocês ali no chat. Acrescentem isso aí para a gente fechar essa lacuna. E aí, na sequência, eu até vou levantar algumas questões desse livro, do Madame Bovary, que podem ser importantes para qualquer prova aí que seja, ou até para o entendimento da influência do autor e do gênero na literatura, tá? Falando nisso, outra coisa que os realistas têm bastante, e o Machado se prova a exemplo disso, é repertório, né? Eles leem muito e leem muito uns aos outros, até para fazer melhor que o outro, para corrigir, e depuram muito a obra, eles são muito perfeccionistas. Querem criar, assim, análises realmente relevantes, né? E isso afasta daquele impulso romântico, que era um sinto, logo escrevo, né? Totalmente anticartesiano, assim. Pensa no Alencar, que tem lá a sua importância, a gente já falou, o grande nome da sua geração, da sua época, do seu gênero literário, mas o cara escrevia meio que, às vezes, a base
do feeling, e a qualidade não compensava muitas vezes, né? Já os realistas não, eles depuram bastante a linguagem, depuram bastante o tema, desbastam bastante a obra. Acaba nem sendo um duelo, acaba sendo uma evolução, né? Não é nem como se eles estivessem competindo com os românticos, mas eles estão se desdobrando dali. É quase uma progressão mesmo. Eles aprenderam com os românticos, eles leram os românticos. A maioria dos realistas ou naturalistas foram românticos, chegaram a escrever folhetins, até que uma certa altura começaram a ler outras coisas, olhar para outros lados. E o que eles perceberam? Bom, isso aqui não nos é suficiente, isso aqui não nos basta. A gente pode fazer mais e melhor, então a gente vai progredir, vai mais por aqui. Tá? Tranquilo? Sim? Firmezinho? Então vamos para lacuna, para a aba dos naturalistas. Naturalismo. Bota aí, naturalismo. Primeira coisa é sinalzinho de mais ciência. E aí sinalzinho de menos psicológico. Mais ciência e menos psicológico. Ó, vou repetir o que eu disse quando abordei o realismo, agora para o naturalismo. Se quiser trabalhar com cores, bota o realismo azul e bota o naturalismo verde. Trabalhar com essa semiótica aí, ó. Esse naturalismo aí, cara, ele não é que ele tenha incipiência psicológica, que ele não aborde, que não tenham personagens complexos em suas tramas, não é isso. É que a prioridade é o caráter científico. Diferente do realismo. Espera aí que eu tive uma pergunta ali. De alguma forma, sim, viu, Gabriel? Mas não precisa botar isso nessa equação. Onde é que tu vai entender isso agora? O coletivo, e aí aquele sinalzinho assim, ó, mais do que, né? O coletivo sobrepõe o individual no naturalismo. O coletivo é maior do que o individual. Aí o coletivo acaba sendo o social, né? O coletivo predomina. Ah, Sônia, então ele nunca vai falar de um indivíduo só. Não, até vai. Mas a ideia é olhar primeiro para o todo, para depois para o sujeito. O realismo é o contrário. Primeiro olha para o sujeito para entendê-lo dentro do todo. Os caminhos são diferentes. Bom, o que mais você vai botar aí? Tu vai botar, ao invés de pessimismo, tu vai botar fatalismo. O naturalismo ele é mais rigoroso. Eu até digo para vocês, o naturalismo ele é um desdobramento radical do realismo. Ele é um realismo ultra. Esse é o naturalismo. Que não aceita nenhum meio termo. Ele é categórico. E, portanto, ao invés de só ficar pessimista, filosofando, bah, a vida não nos deu boas respostas, então a ideia é um copo meio vazio. Não, os caras são fatalistas. Ou seja, nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. E o que vai determinar o como a gente chega até o inevitável é o meio, a raça e a questão biológica, a questão histórica, perdão. Ou seja, o próximo item que tu vai anotar é determinismos. Determinismos, que são teorias científicas do século XIX, hoje bastante obsoletas, né? Não são... não tem mais a mesma estatura, ou a mesma imponência, nem mesmo status. A maioria dos cientistas hoje vai olhar para isso de alguma forma como pseudociência, hoje em dia, século XXI, mas na época era uma verdade bastante relevante e até convincente, viu? Professor, por que hoje não vê mais esses determinismos com bons olhos? Porque ele tem várias exceções, e aí quando tem muita exceção para algo
nitidamente, assim, científico acaba esvaziando, né? E outra, com a evolução do entendimento social, do entendimento biológico, do entendimento científico mesmo também, as coisas tendem a evoluir e se desdizer, e se corrigir e tudo mais. E o que o determinismo pregava? Para vocês terem uma ideia do que na época era sucesso e que hoje não funciona tanto. Dizia que o lugar era importante demais para definir como a gente ia ser. Claro que a gente sabe que isso tem lá um papel na nossa construção, mas não é só. Né? E não é tanto a ponto de fatalizar o futuro de alguém. Eles eram muito rigorosos com isso. Nasceu no meio violento, será violento, ponto. Não, calma. Tem outras questões do meio que eles não estavam levando, tem outras questões no processo aí que eles não estavam levando muito em conta, ou não tinham nem capacidade para teorizar assim, né? Eles eram mais ortodoxos com isso. Eu diria até pragmáticos, tá? O meio determina. E nunca para bem, viu? O meio tem a tendência já inclinada para o fatal mesmo. A pessoa boa se dobra ou é execrada pelo meio ruim. Bem dizer isso. Chega o aluno bom no meio de colegas que não são lá da mesma qualidade, por assim dizer. A chance do aluno bom contaminar, segundo a ciência dessa época determinista, Taine, Lamarck, Spencer, fundos darwinistas, tá? A chance do aluno bom contaminar os colegas de belos exemplos é inexistente. A chance dos alunos ruins transformarem um aluno bom em alguém ruim também é radicalmente fatal. Ou se ele não se aceitar, se ele não se dobrar, se ele não se corromper, ele é eliminado pelo meio. É uma ideia grave, né? Mas que era bastante difundida. Depois do determinismo do meio, acrescentando esse rol dos determinismos, nós temos o determinismo biológico, que é outro cheio de falhas, lacunas, hoje em dia corrigido e inaceitável, né? Que dizia que um sujeito era composto pela sua herança biológica. E isso era tão compreendido de forma rasteira que eles acreditavam que tudo tenderia a uma questão genética. Por exemplo, a questão racial determinava o insucesso do sujeito, criando uma hierarquia racial, uma espécie de vertical étnica. Espera aí. Por exemplo, um sujeito teve sucesso intelectual. Basta você rastrear suas origens étnicas. Não é verdade. Não é verdade, a gente sabe que não. O seu sucesso artístico, literário, ou profissional, ou físico, até físico, tinha a ver com a sua origem étnica. Porque o hiperdesenvolvimento de alguém ia ser condicional a de quem ele era filho, e a cor dos seus pais, e de seus ancestrais. Sabemos hoje que isso não rola, mas naquela época isso foi levado bastante a sério. A ponto de, somado o meio ao determinismo biológico e caindo nas mãos erradas, essas teorias deterministas e outras mais para o campo político, mas também semelhantes de forças, de oposições entre dominantes e dominados, nós temos o positivismo e o determinismo financiando o discurso nazi-fascista no século XX. Olha o que acontece quando a ciência humana e a ciência científica é mal lida, mal vista, ou, na sua versão desatualizada, cai nas garras de quem quer fazer o mal e precisa só de um argumento para isso. Se é que precisa de um argumento, né? Às vezes faz sem argumento. Mas com o argumento científico parece que se autoriza, né? Tu vai ter um holocausto no século XX, um dos eventos mais horrendos da história da humanidade, e as ações eram financiadas pelo ideário determinista, positivista, darwinista. Uma ciência que caiu enviesada, caiu entalada nas mãos de quem já estava disposto a fazer isso, né? Aí pronto. É uma combinação perigosa. Imagina, eu já tenho a tendência a olhar para o outro como inferior e desprezível. Porque eu tenho merda na cabeça, né? Eu sou doentinho. E aí eu já vejo que a ciência diz que, sim, branco, ariano, X, e mestiços ou negros, Y, pronto.
vai virar combustível, né? Vai virar gasolina para incendiar essas ideias perversas do século XX. E que teimam residualmente em ainda aquecer alguns dementes, né? No século XXI também. Olha o quão, então, pessoal, é atrasado o pensamento de muitos, que a gente às vezes ouve o seguinte argumento: não, mas essa é a minha opinião. Não, a tua opinião é baseada numa ideia científica atrasada, arcaica, que já no início da segunda metade do século XX já estava destituída, desaprovada, que lá no século XIX teve o seu sucesso e só. Ou seja, quando você vê alguém concordando com tais ideias, a mentalidade dessa criatura é do século XIX. E a gente às vezes suaviza porque é uma pessoa mais inculta ou que não teve muito acesso a conhecimento, ou às vezes até sublima disfarçado de opinião, mas cuidado. Cuidado. Às vezes é o fortalecimento da musculatura de um pensamento inaceitável, indiferente da origem, da razão ou de como a pessoa chegou a essa conclusão, pelo atraso que simboliza. Às vezes, você não precisa entrar em guerra, choque frontal e trem descarrilhado com ninguém, mas às vezes você, sem querer, só fazendo aquela vista grossa ou assinando embaixo pela omissão, você está fortalecendo essas ideias atrasadas do século XIX que teimam em vingar hoje em dia. Com aquele teu tio que anda de motoca por aí, sabe? Passeando, às vezes, assim, com uma galera que adora andar de moto. Às vezes, esses pensamentos atrasados que sobrevivem até aqui vêm daí, né? De uma espécie de autoridade científica que dá uma certa... Vamos combinar, né? Nós temos um fetiche com a batuta científica, assim, a assinatura científica. Não, porque fulano é doutor. Não, porque fulano é... Tudo bem, claro que isso aí tem todo um critério para se comprovar e se fortalecer quando a fonte é confiável. Senhor, mas e a fonte de Spencer, Lamarck e Darwin e Taine não era confiável no século XIX? Sim, no século XIX, para aquela época, com as limitações que se tinha, claro que sim, mas se elas já foram corrigidas e já foram algumas desacreditadas ou algumas já se desdobraram em outras formas, por que não atualizar por completo, né? Aí é seletivismo. Não, eu acredito na ciência, mas eu só volto naquela que diz respeito ao que eu quero acreditar. Aí volta na ciência que está superada, atrasada. Bom, cuidado. Cuidado. Só para parecer científico. Aí é pseudocientífico, né? Sacaram onde eu quero chegar aqui, pessoal? Com muitos eufemismos, até porque eu estou na escola, não posso falar muito alto, para não parecer panfletarista, proselitistas. Inclusive, aqui nós temos, viu, prof? Nós temos a Júlia, ex-aluna. Ela tem muita saudade da escola. Eu vou mostrá-lo para ela. Farias? Não. Oi, Rafa. Tudo bom? Tudo bem? Eu falei tudo isso porque o professor agora é testemunha, né? Qualquer processo, parece que eu estou doutrinando, o professor vai depor. Ele está gravando ali. Ele vai testemunhar no processo. Mas alguns temas, assim, às vezes a gente aproveita do cursinho e pode abordar mais profundamente. Claro que no colégio, às vezes, não tem nem espaço, nem tempo para isso. Mas o legal é notar, né? Fazer esse caminho da ciência até aqui, né? Não analisá-la isoladamente. Como ela influenciou os escritores do século XIX? De maneira X. Como ela sobrevive até aqui? De maneira Y. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Tá? E outra, baita pano para manga por uma redação. Como sempre, eu tento costurar as aulas da literatura com esse fundo histórico, científico, para os temas de redação possíveis, né? E ajudá-los a materializar argumentos e visões plausíveis. Acho que aí tem um festival de argumentos, né? Para vários temas que cabem nesse guarda-chuva. Tá? Tranquilinho? Vamos lá. Então, continuando o naturalismo. Determinismo do meio, determinismo biológico, ou determinismo de raça, como ele era chamado, e o determinismo histórico. Eles acreditavam que o momento definia muito quem você é. É uma visão cartesiana, né? Uma linha reta, penso, logo existo.
sou determinado por pontos traçados. Olha, até o século XIX, acreditar nisso não me parece desonesto. Acreditar isso no século XXI ou é uma ignorância completa ou desonestidade. Ô, senhor, como assim? Porra, cara, os caras acreditavam, por exemplo, assim, ó, se eu sou um homem branco da elite burguesa carioca no Ocidente, eu vou ser X e não Y. Quase uma predisposição, uma predeterminação. Você vai ter que fazer muita coisa ao contrário para não cumprir aquela meta, por assim dizer. Aquele papel. Hoje sabemos que não é assim, né? Eu posso ser filho de fulano, da cor do ciclano, da classe do beltrano e não ser nada disso. Por exemplo, hoje a gente já aceita essas multiplicidades da forma de ser, né? Eu posso ser quem eu posso ser hoje. Eu posso ser quem eu quiser ser. E hoje eu posso ser um, se eu quiser ser, e amanhã ser outro. Hoje. No século XX, no século XXI. No século XIX, não. É tudo muito a rigor. Exemplo. Vou dar um filme para vocês assistirem. Alguns. Um deles, A Garota Dinamarquesa, com Ed Redmayne. É sobre questão de identidade de gênero. É um filme com uma interpretação impressionante, indicadíssima ao Oscar naquele ano. E curioso como muita gente aceita que o outro pode ser por coisa, mas segue se vendo limitado esses fatores. E então, essas jornadas, muitas vezes, elas partem de dentro para fora, mas às vezes, pelas questões do mundo que nos cerca, às vezes é de fora para dentro, né? A gente primeiro aceita no outro, reconhece no outro, depois passa a repercutir em si por N motivos, graças a essa intensidade das nossas individualidades. Mas isso é daqui do 20 para frente, né? O 19 não aceita isso. O 19, especialmente do naturalismo, do determinismo, o meio, pum. O meio, o momento histórico e a raça é o que você é. Calma, cuidado. Mas o filme da Garota Dinamarquesa, por exemplo, vai mostrar como a ciência ortodoxa da época e conservadora tinha dificuldade para aceitar as diferenças das nossas individualidades. As diferenças eram consideradas equívocos, erros, subversões. Ser diferente era ser errado. Significa então, pessoal, isso que eu vou tratar agora daqui para frente é muito delicado e exige muita maturidade, tá? A próxima palavra que vocês vão anotar se chama, significa desvio, tá? A palavra é patologia. Patologia. O naturalismo trabalha com as patologias. Não que o realismo não trabalhe, repito, mas quem vai abordar profundamente as patologias é o naturalismo. Tá, senhor? Eu entendi. E daí? E o que tem que ter maturidade aqui? Gurizada, patologia. Naquela época, era não só psiquiátrica. Veja, não é nem psicólogo, eles falam muito da patologia psiquiátrica. Porque a ciência, a medicina do comportamento, ainda está limitada à psiquiatria. Freud recém surgiu. Muito bem. Mas ele também fala da patologia, ou no caso dos desvios, sexuais. Ou seja, em miúdos, o que é aceitável cientificamente? Heteronormatividade. Tudo que fugisse a isso, por isso eu dei o exemplo do filme A Garota Dinamarquesa, se passa bem nesse período, era considerado um pato, um desvio. O homossexual não é tratado aqui, ou qualquer outra identidade de gênero ou orientação, não é tratado com normalidade, é considerado anômalo. Essa palavra é muito grave. E eu falo ela com cuidado e delicadeza porque estamos agora no século XIX, pensando como eles pensavam, para entender como eles vão apresentar e taxar os personagens homossexuais, por exemplo. Senhor, isso é importante na prova? Sim, porque ela pode abordar de dois jeitos. O primeiro, como o autor, na sua época, e o seu público compreendeu isso, e pode ainda exigir de vocês como ele compreendeu isso, mas como compreendemos nós, hoje em dia, o mesmo fato. Quando eu dei essa aula em 2014, nossa, eu tô velho. Em 2014, eu dei uma aula de naturalismo em Novo Hamburgo, que é uma cidade até bastante conservadora, tá? E eu fiz todo esse discurso de tomar cuidado, com maturidade, para ouvir a palavra anômalo. Eles tinham um vestibular lá numa universidade que hoje é pelo Enem, mas tinha sua própria prova,
chamado Universidade Federal de Santa Maria, UFSM. E um dos livros obrigatórios era protagonizado por um homem negro homossexual na Marinha, que era considerado um animal por isso. Ele era animalizado, ele era desumanizado, ele era patológico, ele era desviante, ele foi corrompido. Chamavam ele de bicho. O livro o enxergou cientificamente como um anômalo. E foi essa a explicação que eu dei segundo a época, a visão da época. Tanto do autor, quanto da ciência, quanto dos leitores. Mesmo que às vezes para denunciar. Não quer dizer que é apológico, o autor sempre concordando com isso. Às vezes é denunciando. E os alunos ficaram muito contrariados comigo porque eu usei essa expressão, achavam que eu estava reproduzindo o preconceito. Cuidado. Uma coisa é uma exposição de uma visão de uma época, outra coisa é um elogio àquilo. Muito pelo contrário. Eu fiquei um pouco incomodado, os alunos levantaram, foram embora em forma de protesto, alguns deles, e eu ainda tentei ressalvar, né? Gurizada, isso aqui não é o que o senhor pensa, isso aqui é o que o autor pensava. Não, mas é que tu como professor não pode falar isso aí na frente, tem gente te ouvindo. Não, é que não posso. Eu tenho que falar desse jeito, né? Curiosamente, pessoal, naquele ano a questão do livro no vestibular foi exatamente essa e usaram exatamente essa palavra, anômalo. E foi a resposta. Então, para cobrir o compromisso com a prova, que vai exigir, talvez, que vocês enxerguem como o autor enxergava, a ideia de patologia também passa pela questão sexual, psicológica, moral, tudo que é desviante, tudo que não é normal aos olhos do ortodoxo. Eu sei que a noção de normalidade muda hoje em dia com a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender melhor, de evoluir, de estar evoluindo acima de tudo, sem verdades absolutas, né? Às vezes os alunos eles estão muito afoitos com algumas novidades que estão aprendendo na sociologia do Twitter e acabam sendo muito taxativos, e isso é perigoso. Não só por uma questão de aprendizado e de entendimento dos devidos tempos, né? O problema, muitas vezes, é essa obstinação em mudar o passado. Cara, o que a gente tem que mudar é futuro. Entende? Se a ciência da época via assim, e a literatura acompanhou, e a gente vai analisar isso numa prova, isso não vai contaminar ou desarticular a sua crença, os seus valores e o seu papel numa sociedade melhor daqui para frente, que seja assim. Mas por que a prova vai trazer isso? Para fortalecer preconceitos? Não. Para mostrar como mudou ou como você deve mudar enquanto faz a prova. O Enem adora fazer isso. Vai confrontar vocês com uma visão de mundo antiga para vocês tomarem um partido no próprio tempo. Por exemplo, como é que eu imagino isso? Se caísse o mesmo livro desse marinheiro, chamado Bom Crioulo, no Enem, eles diriam assim, ó, no século XIX, o autor Adolfo Caminha trouxe um personagem da Marinha Brasileira que era homossexual, dito como um animal desumanizado e anômalo. Visão científica defendida pela época, por meio do determinismo verdadeiro. Mas, hoje em dia, com os avanços, podemos entender, enfim, né, deduzir que essa visão é retrógrada, uma vez que a ideia de desvio, de doença ou de anomalia não mais se aplica às questões da sexualidade humana. Verdadeiro. Poderia criar esse contraponto, o livro usado para ensinar sobre hoje, ou para ensinar também as diferenças sobre ontem. Isso é legal, tá? Isso é importante, que o aluno tenha essa visão, essa capacidade de discernir o que é apológico e o que é denúncia, ok? Sempre bato nessa tecla por causa dessa experiência traumática dos alunos indo embora e a questão caindo e eles errando e não entendendo nada do que a gente estava fazendo ali, tá? Tranquilos? Belezoide? Então segue. Bota aí embaixo, inclusive, a palavra instinto. Instinto. Eles trabalham muito com o instinto humano. Não é mais com as aparências, vejam, né? Como o realismo trabalhou ali com as máscaras, ninguém está fingindo nada, as pessoas aqui estão agindo. E estão agindo muitas vezes de forma animalizada, por força desse instinto, seja de sobrevivência, seja da manutenção das nossas vocações mais humanas, como o prazer, o sexo, por exemplo. Bota aí embaixo, então, zoomorfia. Forma de animal. Por exemplo, eles vão dizer que um sujeito está como um cavalo querendo
encobrir a sua fêmea no cio, é o mesmo que dizer que duas pessoas instintivas, sem a mesma mise-en-scène, sem o mesmo teatrinho burguês, essas pessoas, especialmente de camadas mais inferiores, estão evocando seus instintos mais humanos, mais animais, inclusive, mais subterrâneos, porque não tem a capacidade de dissimular, de fingir. Não, tem vontade, vai atrás disso, porque é a única coisa que nos vinga da vida, né? São os nossos prazeres atendidos imediatamente. As elites também vão buscar esses prazeres, né, essas realizações, mas vão fazer isso cheio de charme, cheio de requinte, cheio de sofisticação. É aquele adultério, tem aquele marido rico, mas que não ama, traindo ele com o vizinho para satisfazer as suas vontades num grande teatro. Saca? Agora, as classes menos cultas nesse sentido vão buscar isso de imediato, em nome dessa manutenção do vital, do prazer, do que é acessível, real e próximo. Então, esse naturalismo trabalha sobremodo com as classes dominadas. Anota aí também. Classes dominadas. E, por fim, duas últimas anotações do naturalismo, para a gente afunilar isso para os autores. A penúltima coisa que vocês vão tomar nota é a linguagem científica / tese. Eles usam uma linguagem científica, reproduzindo as teorias mais da ciência do que da filosofia da época, e usam tudo isso para promover, para propor tese. Ou seja, a literatura é só um ensaio. A literatura é só uma desculpa. Ao invés de eu escrever um tratado científico, a sociedade, segundo a ciência da época, é assim, assim, assado, eles vão usar a ficção também. Tem um personagem X que é assim, assim, assado e compõe uma sociedade de sua época que também é assim, assim, assado. Olha que barato. É literatura a serviço da ciência. Não só aquele tratado científico dos livros acadêmicos, que também é importante, claro, mas aqui somando a isso a literatura a favor. É uma forma mais bela ou até mais sutil de trazer à tona esse mundo complexo da ciência dessa época, tá? Por meio de personagens, enredos, tramas, histórias. E acaba sendo bem tranquilo de divulgar também. Bom, e a última coisa que vocês vão anotar é a origem. Eu vou anotar aqui no chat também, porque o nome é meio complicadinho. A origem do naturalismo. É um escritor também francês, chamado Émile Zola, e a obra originária é Thérèse Raquin, mas a sua principal obra é outra. Mas depois eu vou botar a principal obra dele, eu vou repetir o nome desse cara aí daqui a pouquinho, tá? E a gente vai encerrando devagarinho o nosso encontro. Eu vou anotar para vocês, porque os nomes dos gringos não é fácil, né? Dos principais autores do naturalismo e do realismo agora, a gente vai tomar nota e a gente vai se despedir. Semana que vem, não percam, gurizada, Machado de Assis é a bola da vez, cara certo na prova de vocês. Olha aí. Ó, principais autores do realismo. O Flaubert eu já botei, mas eu vou botar de novo. Flaubert, né? O Flaubert, com a Madame Bovary. Ele é o texto originário na França, que vai fundar isso no Ocidente e vai influenciar os seus contemporâneos e outros até hoje. O Fyodor Dostoiévski, na Rússia. Eu vou destacar uma das obras dele, Crime e Castigo, apesar de terem outras muito boas, né? Esse aqui é realismo brutal, na essência, assim, uma coisa punk rock até os ossos. O Charles Dickens, de Oliver Twist,
Esse aqui é o mais brando de todos, não é o mais raiz, tá? Mas é bastante conhecido na Inglaterra e na Europa da época. Aí temos o Machado de Assis no Brasil, com o seu... Vou botar o Memórias Póstumas, porque é o primeiro grande nosso, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vou botar o Essa de Queiroz, de quem a gente vai falar também na semana que vem. Um grande autor português, já foi leitura da URGS várias vezes. O Essa de Queiroz, do seu Crime e Castigo, ou desculpa, Crime do Padre Amaro, lá de Portugal. E vou botar aqui o Domingos Olímpio, outro brasileiro, com seu Luzia Homem, que é meio realista, meio naturalista também, mas vou botar ele aqui porque predomina o realismo para ele, também do Brasil, tá? Tá aí, gurizada, os principais autores do realismo para vocês tomarem nota, copiarem do slide para o material, do chat para o material, no caderno de vocês, enfim. Encerrando a conversa, vamos aos autores do naturalismo. Aí eu vou repetir o Zola, mas com a obra principal dele, o Germinal. No Brasil, o Aloísio de Azevedo, não com a primeira, mas com a principal, o Curtiço. Vou botar vários brasileiros aqui agora. O Adolfo Caminha com o Bom Crioulo, esse que eu falei mais cedo, né? E o Júlio Ribeiro com A Carne, também do Brasil. Tá? Alguns nomes conhecidos que já foram citados em provas do naturalismo. A gente vai passar limpo aspectos desses autores, claro, até os europeus, para ter o mínimo conhecimento de causa, focando profundamente no Machado e no Aloísio para o realismo e para o naturalismo. Tá? Lembrando que esse é o antepenúltimo conteúdo do ano. Ou seja, acumulamos um grande arco até aqui, né? Me comprometo com aquele resumo, repito, mas vocês já têm esse slide para dar conta de bastante trabalho. Ele é o ano todo, né? Podem me trazer dúvidas, vou ver se lanço algumas questões para vocês também lá. Lembro também o pessoal do espanhol que a aula assíncrona da Prof está desde a semana passada à disposição na plataforma. Feito, querido? Estejam com ela em dia para a próxima aula, porque vai ser sequência da outra. E tomem essa nota desses autores aí, porque assim, ó, é raro que a questão seja pura sobre um deles, tá? É muito raro que venha uma questão sobre esses caras, mas eles são citados nas questões dos outros. Eles podem aparecer como influência para o Machado, influência para o Aloísio, influência para os brasileiros. Então, o nome desses gringos tem que estar bem próximo de vocês e saber aonde cada um pertence e as características mínimas de cada um. Por isso que semana que vem eu vou falar um pouquinho da Madame Bovary, eu vou falar um pouquinho do Crime e Castigo, eu vou falar um pouquinho do Oliver Twist, mas bem pouquinho, claro. Vou falar bastantão do Essa de Queiroz, porque o português já foi leitura, já caiu na prova, já incomodou. E aí, depois dos gringos, dos europeus, a gente vai falar a full do Machado. O Machado tem no mínimo 5 livros que a gente vai examinar, esmiuçar, com toda atenção. Especialmente a trinca, os 3 grandes romances do cara. Memórias Póstumas,
Quincas Borba e Dom Casmurro, a gente não pode sair do cursinho sem dar atenção para isso. Tá? Tudo bem aí, minha galera? Tranquilinho? Firmezinho? Falem comigo. Dúvidas? Estão me ouvindo? Júlia, tá me ouvindo? Tudo certo, professor. Ah, não, que eu só tô vendo tu aqui, aí eu não sei se os outros estão ali, eu disse, vai que caiu a conexão, eu tô há meia hora falando e falando e falando. Bom, então é o seguinte, minha galera, por enquanto, da minha parte é só, se alguém tiver alguma dúvida, eu fico mais uns minutos à disposição para ajudar, tá? Podem continuar anotando aí, e de aula expositiva eu não consigo em 6 minutos fazer o que eu queria, não dá nem para fazer uma miojo direito. Então, semana que vem a gente avança e segue o baile. Falou, falou? É isso? Até a próxima e tchau! Tá certo. Até. Tchau! Dale!